esperando para dançar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma boa noite para todos. É um privilégio estar na casa do Pai. Eu estava ali louvando a Deus e me lembrando dos israelitas, né? Eles iam uma vez por ano, né? E nós temos esse privilégio de poder estar aqui na casa do Pai muitas vezes no dia, né? Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague de estar na presença do nosso Deus e engrandecendo o nome dele. Vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, o salmista ele dizia que ele preferia estar na porta da casa do seu Deus do que habitar na tenda da impiedade. E hoje, nesta noite, Deus, nós estamos dentro, Senhor, do Teu santuário. Nós estamos diante, Senhor amado, da Tua presença, Senhor. E o Teu povo nesta noite, Pai, vem, Senhor, adornado, Senhor, para Te adorar. Converte, Senhor, com cânticos de louvores, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Como é bom, Senhor, louvar, como é bom estar na Tua presença. Agora, Senhor, nós pedimos, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Senhor amado, nos ensina a cada dia conhecer, Senhor, como o Senhor é. Meu Deus, porque Jó, ele disse que ele te conhecia de ouvir falar. Mas, Senhor, depois no final da sua vida, ele disse, hoje eu te conheço de andar contigo, Senhor. E nós precisamos, Senhor, ter essa intimidade, ser amigos do Senhor, para te conhecer, para entender, Senhor, os seus propósitos na nossa vida. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 91. O título dessa mensagem é Viver por medo ou por fé? O que controla a sua vida, o medo ou a fé? E nós vamos descobrir. Salmo 91, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio ou a minha fortaleza, o Deus meu em quem eu confio. O versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pode assentar, igreja. Glória a Deus. Nos primeiros versículos, alguém está falando com Deus. Nos primeiros versículos. Diz assim. Alguém está conversando. Está falando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Mas no final do Salmo, tem a resposta de Deus.
No final que nós lemos o 14 até o 16, Deus que está falando. No primeiro, alguém está falando com Deus. E no final, Deus responde para a gente. Porque a mim se apegou. Quem está falando? Com quem nós nos apegamos? Com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Oh, aleluias! Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui é Deus que está falando. No primeiro o homem está falando. E no final é Deus que está falando. Eu vou contar uma história. Talvez muitos de vocês conheçam essa história. Mas falou muito comigo, sabe, essa história. Um menino, ele entrou num avião. E ele estava desacompanhado de adultos e era menor. E ele estava desacompanhado e ele se sentou na primeira poltrona. Como acontece no caso, quando pessoas que são ou de idade ou de menor, existe uma poltrona especial para as pessoas sentarem. Isso acontece no ônibus e acontece no avião. Então esse menino, ele sentou na primeira poltrona e essa história ela conta que do lado desse menino tinha um senhor e um jovem. E o menino se sentou no meio deles. O jovem, porém, estava na janela e o senhor estava no corredor, né? E quando o menino se sentou, ele pegou o seu videogame e ele começou a jogar o seu brinquedo, jogar o joguinho do videogame, né? E aí o voo começou e o avião pegou altura e de repente veio uma turbulência, uma grande tempestade. Foi de repente. E existem turbulências de graus diferentes. E o daquele dia era do grau 10, que era o máximo. Sabe? Então, aquele dia foi uma turbulência no máximo do máximo. E aquele menino estava viajando sozinho, ele estava ali conduzido por aeromoças. E do lado dele havia 2 adultos, como eu disse, um está sentado na janela e outro sentado no corredor, né? E não era um parente dele. E de repente veio a turbulência e foi assustador, sabe? Quando nós assistimos filmes que acontece isso, a gente não tem noção. Eu tiro hoje por a gente estar usando essas máscaras, sabe? A gente já assistia isso em filme de terror, em filmes de suspense, mas nunca imaginávamos que um dia nós iríamos andar pelas nossas ruas, pelas nossas cidades e estar contemplando essas coisas na nossa vida. Ter que fazer fila para entrar em comércios, sabe? Mudar totalmente as nossas vidas da noite para o dia. Nunca nós paramos para observar isso, né? Então, se a gente começar a parar, reparar, foi muito assustador. E todo mundo do avião começou a orar e a se preocupar. E algumas pessoas apavoradas e em pânico, e o menino ali jogando videogame. E aquelas pessoas todas em pânico, porque era uma turbulência de 10 graus. Não era qualquer turbulência. E o homem que estava no corredor começou a ficar aflito demais. E ele segurava na cadeira com os dentes assim rangendo, sabe? Porque ele viu a morte. Ele começou a entrar em pânico, né? E ele ficou muito nervoso. E o menino distraído jogando. Menino totalmente distraído jogando. E o homem começou a observar o rapaz que estava na janela. E o rapaz que estava na janela também estava da mesma maneira que ele estava. E aquilo deixou o homem do corredor mais apavorado ainda, mais nervoso, mais agitado. E o menino tranquilo. E o homem foi ficando observando aquilo. E daí ele chegou no menino e falou: "Você não está vendo o que está acontecendo?" E o menino jogando, olhou para o homem e disse: "Sim, estou vendo." E voltou a jogar novamente. E aquele homem disse: "Como que você está vendo? O que está acontecendo?" O menino olhou de novo para o homem e ficou parado e disse: "É uma turbulência. Eu sei o que está acontecendo." E voltou a jogar.
Novamente, completamente, voltou a jogar. Estava distraído e despreocupado. E aquele homem ficou mais nervoso ainda. E o rapaz também ficou. E os dois começaram a pressionar o menino e diziam: como? Se a turbulência, se você não tem medo, você não se preocupa, você não está vendo que nós estamos correndo risco? Nós vamos morrer, você não percebe isso? E o menino despreocupado jogando o videogame, o seu joguinho. E aí um olhou para o outro e falou assim: isso é um vício, né? Como é que pode, né? Não dá para explicar. Aí o menino pegou o videogame dele, colocou no colo, olhou para o homem, parou de jogar, olhou para o homem e pegou e falou assim: eu vou contar uma coisa para o senhor. Está vendo aqui? Parece que eu estou desacompanhado. Parece que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu sou filho do piloto do avião. O piloto do avião é meu pai. Pode ficar tranquilo. Esse avião não vai cair por causa da turbulência. O voo vai terminar e o avião vai aterrissar. Fique tranquilo. Eu conheço meu pai. Eu confio no meu pai. Por isso que esse é o motivo de eu não estar preocupado. E no dia 4/6/2020 começou uma turbulência na minha vida. Na minha vida, na vida dos meus familiares. Que para mim foi 10 graus. Vai fazer um mês que essa turbulência começou na minha vida. E foram 7 dias de grande tempestade, 7 dias de turbulência. Mudou tudo na minha vida, porque no dia 4 de junho de 2020, eu estava na minha casa e de repente eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha que ir para o hospital, que a minha mãe estava internada. Que a minha mãe estava no pronto-socorro, não estava internada. E que eu precisava ficar lá, que a minha sobrinha tinha que sair, ela tinha levado a minha mãe desde as 11 horas lá. E eu precisava ir lá para ficar com a avó. E para saber qual seria os procedimentos dos médicos. E eu fui. E Deus tinha falado para mim sobre essa história. E sempre quando eu queria entrar em pânico como aquele senhor e aquele jovem, Deus falava para mim: quem é o piloto da sua vida? Aquele menino confiou. Eu não sabia para onde esse voo ia terminar. Eu não sabia como ia terminar. E eu comecei a me apegar nessa palavra, sabe, nessa história. E a ter inspiração naquela criança. Eu falei: eu preciso ter o controle e ter paz. Porque se eu começar a me desesperar, como aquele senhor e aquele jovem da janela, vai ser difícil. E ali eu fiquei com a minha mãe das 3 horas que eu cheguei no hospital até umas 6h30. As primeiras notícias eram que eu estava aguardando que nós íamos fazer exames no pulmão dela, que ela tinha efisema pulmonar, para ver como é que estava o pulmãozinho dela. E depois nós íamos para casa. Mas eu já em casa, eu já preparei minha roupa para passar a noite no hospital, porque eu falei assim: minha mãe vai ficar internada. O que eu não sabia é que dali minha mãe ia para a UTI. E dali eu não ia ter mais contato com a minha mãe. Foram 7 dias de turbulência. Mas o que eu quero dizer, que essa palavra do Salmo 91, ela se cumpriu na minha vida. Na sua angústia eu estarei contigo. Em todo tempo eu senti a presença de Deus. Em todo tempo Deus me sustentou. Fácil não foi. Mas Deus me deu graça. E eu comecei a estar dentro desse avião. Dentro dessa turbulência, dessa tempestade. Ninguém escolhe entrar
numa turbulência, ninguém escolhe entrar numa tempestade. Mas o que nós podemos escolher é saber quem vai ser o piloto. Aonde esse piloto vai nos levar. E meu esposo, ele havia, antes de ter vindo essa mudança no país, no mundo, Deus fala muito com ele, sabe? E quando Deus fala com ele, ele fala comigo, e eu guardo no coração, e quando vem a situação, eu falo, olha, lembra que Deus falou. E ele tinha ouvido uma mensagem do Hernando Dias Lopes, que dizia assim, você vai viver por medo ou por fé? E não estava acontecendo nada disso. Então, é você que decide. Você quer viver por medo, você viva. Mas se você quer viver por fé, você viva também. E eu entreguei a minha vida, a vida da minha mãe, na mão desse piloto, que é o nosso Deus. E começou essa turbulência. E a gente começou a ir visitá-la no hospital, visitá-la na UTI, e recebendo notícia, até que chegou o dia 11, ao meio-dia, o hospital ligou para a família e pediu para a família ir até lá, que eles queriam conversar. E a gente conhece história de pessoas morreram e diz quando chama, porque morreu, e eles não dão notícia por telefone, né? E o que aconteceu? Nós fomos. E chegou lá, eu não tive, desde quando a minha mãe entrou na UTI, eu não tive coragem de visitá-la, de vê-la, porque não tive coragem. Então eu deixava só para minha sobrinha entrar, e deixei minha sobrinha entrar, e ela demorando. E depois o médico mandou chamar as duas filhas. Mas antes eu tinha, no meio disso tudo, através dessa situação daquele menino jogando videogame, eu comecei a falar para os meus irmãos, entrega o Isaac. Entrega, mas entrega de coração. Nosso Isaac é a nossa mãe. Se for para nossa mãe ficar aqui sofrendo, que Deus leve. Então, eu fui ensinando, eu fui pedindo para os meus irmãos fazer essa oração, mas faça de coração, porque tem oração que você faz de boca e Deus ele não aceita, sabe? E quando você vai entregar o Isaac, dói, machuca, porque você não quer, você quer ficar, você quer segurar, você não quer que a vontade de Deus seja perfeita na vida da pessoa. Então nós começamos, nesses 7 dias a turbulência foi, sabe? E a tempestade acontecendo. O que eu quero dizer para os irmãos? Que quando nós subimos naquela UTI para conversar com o médico, ele nos explicou direitinho, falou assim que ele ia tirar os remédios da minha mãe, e questão de tempo, minha mãe podia partir. E então nós pegamos e tínhamos que dar a resposta para o médico, que ele não poderia deixar de dar o remédio, se nós falássemos que não. Porque ele falou assim, seria judiar da sua mãe. O rim dela já tinha paralisado, né? E ele disse que não valia a pena fazer hemodiálise. Então, conclusão, eles fizeram o que eles puderam fazer e não teria jeito, né? E aí eu falei assim, bom, a vida e a morte estão na mão de quem? De Deus, né? Os médicos, eles podem falar, eles podem, né? Então a gente entregou, decidimos, uma olhou para a outra, o pastor estava do nosso lado, a gente fez assim, falamos com ele com gesto, aí ele concordou com a gente, e nós pegamos e falamos para o médico, tudo bem. Quando foi no dia 11 de junho, a minha mãe, às 7h10, às 19h10, ela partiu, ela foi embora. Eu não sabia que essa turbulência ia acabar dessa maneira. Eu não sabia, mas durante esses 7 dias, eu quero dizer para os irmãos, que eu tive sonhos, e Deus estava falando comigo através de sonhos. Eu me via no sonho, sabe, perdida, mas também eu via pessoas me cercando, sabe, aqui da igreja. E Deus falava para mim assim, essas pessoas estão orando por você.
Essas pessoas, elas estão cuidando de você. Olha, que você quer ir para um lado, mas elas te cercam. Eu não tinha entendido o sonho, sabe? Elas cuidam de você, sabe? Elas estão ali clamando. E por isso eu digo, quanto é importante nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Por isso eu digo, quanto é importante nós estarmos aqui unidos. Sermos igreja, sermos família, sabe? Porque na hora da angústia, na hora da tribulação, são os irmãos que vão nos acolher, sabe? Palavras de mensagem, sabe? Orações, pessoas mandando palavra, pessoas me ligando, pessoas indo até mim, sabe? Pessoas me auxiliando, me ajudando na hora que eu mais precisei. E eu só tenho que louvar a Deus, porque tudo isso eu vi Deus presente. Porque muita gente quer ver Deus descendo anjos, subindo anjo. Não. Deus, ele se manifesta através do homem. Ele deixou para o homem pregar a palavra dele. E esse sonho que eu tive, eu vi as pessoas, sabe? Cuidando de mim. E eu não entendia até então, porque não tinha acontecido nada. E depois que foi acontecendo, eu fui vendo Deus mostrando para mim. Pessoas orando, pessoas intercedendo. E eu comecei a louvar a Deus. E aí, o que veio na minha mente? Aquela palavra. Que quando Josué estava lá lutando, existia Moisés lá em cima. Mas tinha Arão e Hur segurando as mãos de Moisés. Que a mão dele ficava pesada. E quando ele abaixava a mão, a Bíblia diz que Josué perdia as batalhas. Mas quando ele levantava a mão, você imagina você ficar de mão, sabe? Você lê a Bíblia, você tem que viver o que você está lendo. Você imagina a pessoa com a mão levantada desde manhã até a tarde, não aguenta. E Moisés já não estava aguentando de ficar com a mão levantada. E aí Arão e Hur foi e segurou as mãos de Moisés para que Josué estivesse lá embaixo na batalha. E muitas vezes não, eu estava lá na turbulência, eu estava na tempestade. Mas existia Moisés, Arão e Hur lá orando por mim. Existiam pessoas, sabe, irmãos, que estavam lá clamando por mim. Existiam pessoas que estavam, sabe, buscando pela minha família, para que Deus nos sustentasse. E o que é mais bonito, essa igreja, ela não ama por palavra. Ela ama por viver, sabe? Porque eu falar te amo é muito bom. Mas eu quero ver, eu falar te amo e viver. E quando acontecia qualquer notícia, a comunicação, o pastor Walter sempre fala sobre comunicação. Qualquer notícia que acontecia, eu ligava para ele, falava, pastor, ligaram do hospital e estão mandando a família ir lá. E eu já estou indo e já estou a caminho. Quando eu chegava lá, para minha surpresa, o pastor e a Osana já estavam lá. Não foi uma e nem duas vezes que aconteceu isso. Sabe, eles chegavam primeiro. E isso foi tudo assim, Deus falando, na sua angústia eu estarei com você. Então eu pude ver assim o cuidado de Deus nos detalhes, sabe, de tudo o que aconteceu. Deus levou a minha mãe, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado, sabe? Eu fico imaginando o que seria de mim se eu não tivesse Jesus. Hoje eu estaria descabelada, triste, mas eu posso louvar a Deus porque o piloto que está comandando a minha vida quis assim, que essa turbulência acabasse dessa maneira. Porque o crente, às vezes pensa que ele não vai ter aflição. Ele pensa que a chuva só vai cair para o bom e não vai cair para o mal. Mas a Bíblia diz que o sol ele vem para o justo e para o injusto. A luta vem para o mal e para o santo. Mas a Bíblia diz que a diferença é daquele que está com a sua casa em cima da rocha, que é a palavra. A diferença é que você sente Deus na sua vida, Ele cuidando de você no mínimo do mínimo detalhes. Você vê Deus, sabe, te revelando as coisas mais pequenas. Cuidando de você, falando com você a cada dia.
E em Atos 4, versículo 20, diz assim, ó, pois eu não podemos deixar de falar das coisas que temos vivido, que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar daquilo, Atos 4, 20 está escrito isso. Não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho visto sinais e prodígios e maravilhas de Deus na minha vida. Eu tenho visto Deus cuidando de mim. Sabe? Depois que aconteceu tudo isso, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Eu fui orar, e aí eu tenho o costume de orar para todo mundo, aí fui orar. E naquele lugar que eu estava orando, eu dormi. Eu nunca tive um sono tão profundo, tão bom quanto aquele que eu tive. E depois, quando eu acordei assustada, assim, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali dormindo, sabe? Aí eu senti que eu estava nos braços do Pai. Eu senti Deus cuidando de mim. Sabe, aquele sono que você dorme, que você descansa, você tem aquele sossego. São experiências, sabe, que eu tive com Deus. De ver o cuidado de Deus. Não terminou da forma que eu pensei, mas terminou da forma que o piloto, que é o meu Deus, quis que terminasse. Dessa maneira terminou minha tempestade, dessa maneira terminou a minha turbulência que eu passei. E esta palavra que diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo. Jesus venceu. Se ele venceu, nós vamos vencer. E nós estamos aqui. O que vai nos ajudar, irmãos, é esse amor. Que a igreja nunca perca esse amor. De amar, sabe, verdadeiramente. Amar um ao outro. Viver esse amor, sabe? Cuidar um do outro. Sabe, se preocupar. Porque não tem nada no mundo que pague isso. E é isso que Jesus veio fazer, sabe? Ele amou, ele nos amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que nós não perecêssemos, mas nós tivéssemos uma vida eterna. E a gente pode ver esse amor, sabe, na igreja, na vida da liderança, na vida dos irmãos, sabe, cuidando. Pessoas que a gente nem imagina, sabe, vem, nos procura e fala palavras, sabe, e tô orando, tô te ajudando, e as pessoas dão palavras para mim. Na hora que eu estava passando, a Ana Paula do pastor João, ela me deu uma palavra que assim abriu minha mente. Eu falei assim, não, eu vou orar por esse lado, porque de repente você não estava enxergando, e ela veio e falou assim, mãe, tem que orar por isso, e eu comecei, falei, nossa, sabe que ela tem razão, eu estou deixando essa brechinha aqui. Aí já fui lá, já comecei a orar, já comecei a tapar aquela brecha ali, para que o inimigo não cause confusão, porque a família fica desorientada, irmãos, e se você não tiver com a visão, você fica desorientada também. Família fica sem rumo, sem destino, sabe? E você fica numa situação que, se você não perceber, o espírito de confusão entra na família e começa, sabe, a acontecer coisas que você fala assim, como que está acontecendo? E aí você começa, sabe? Aí Deus começa assim, a mandar as palavras, porque eu sou muito apegada com a palavra. Quando a pessoa manda a palavra para mim, eu pego, eu já leio, eu já falo assim, o que Deus está falando aqui? O que Deus está querendo me revelar? Sabe, a gente tem que ficar atento. Porque quando Deus fala, nós temos que ficar atento. Por isso que ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor, ele é o piloto da nossa vida. Ele tem que estar no controle. E ele faz tudo terminar bem. Ah, mas você perdeu sua mãe. Perdi. Mas ele faz tudo terminar bem. Que se a minha mãe ficasse viva, pela a situação da saúde dela, ela não ia mais andar. O final da vida dela ia ser usar fralda. Eu ter que dar banho, os irmãos ter que cuidar. E eu orava sempre para Deus, para que a minha mãe não ficasse nessa situação. Só que você ora e você não presta atenção como que você ora. E depois, quando acontece, aí você fica assim, mas depois você vai
Entendeu? Então, ele faz tudo terminar bem. Por quê? Eu vejo que Deus deu livramento para minha mãe. Ela também não ia aguentar. Está aqui o meu tio, que é irmão dela. E ele sabe, ele conhece a minha mãe, ele sabe que ela não ia aguentar, né, tio? Ficar numa cama, sendo cuidada pelas pessoas, ela ia surtar, né? Então eu vejo também que esse piloto fez tudo terminar bem, porque ele cuidou. Ele cuidou e ele quis levar. Minha mãe ficou só uma semana na UTI. Então eu vejo assim, tudo o cuidado de Deus. Então eu só quero, sabe, agradecer a Deus pelas pessoas que oraram por mim, pela minha família, pelas pessoas que mandaram mensagem. Agradecer a Deus, sabe, pelas pessoas que se preocuparam, por aquelas que, sabe, disseram assim, estamos juntos. A minha oração nesta noite é essa, agradecer, sabe, pessoas que foram Arão e Ur na minha vida. Na hora que eu estava lá na guerra como Josué, as pessoas se levantaram. As pessoas estavam ali para dizer, ó, eu estou te ajudando. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Eu falei assim, o que eu preciso você já está fazendo, é orar e interceder. Isso não tem dinheiro que pague. Porque foi isso que em todo o tempo eu fui sentindo na minha vida. Aquele cuidado e a proteção, eu sendo brindada por Deus, sabe? De nenhuma maneira eu não vi Deus, sabe? Eu disse assim, não, Deus, eu não devia ter feito isso. De nenhuma maneira eu fiz isso. Porque eu vi que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Ser crente é isso, irmãos. Ser crente é passar por angústia, mas saber que o Senhor está conosco. Ser crente é viver a palavra, sabe? Ser crente é andar um com o outro e dizer ao seu irmão, seja forte. Seja forte. Ser crente é saber que Deus é o piloto e Ele faz da forma que Ele quer. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele sabe o que Ele faz na nossa vida. E o que é mais importante, a minha mãe morreu salva, porque até em batizar ela estava falando que ia se batizar. Então, eu quero aqui agradecer a Deus. Eu quero louvar a Deus nesta noite, sabe? Agradecer a Deus por cada irmão. E quero colocar as vidas que estão em angústia, que estão passando por tribulação. E que você possa aprender a descansar nos braços do Pai. Que nos braços de Deus você descanse, onde sempre você possa querer estar. Porque nesses braços você pode estar protegido. Sabe? Você pode estar sendo guardado. Mas se você sair debaixo da sombra do Onipotente, se você sair debaixo dessa cobertura, os lobos, os inimigos vão te atacar. Aí vai colocar medo, pavor, insegurança, como estava aquele senhor e aquele jovem naquele avião. E todas as vezes quando eu pensava em me preocupar, eu me lembrava, eu tenho que ficar como aquele menino. Eu preciso crer em Deus como aquele menino creu, que o pai dele ia levar aquele avião na terra, que o pai dele ia levar aquelas pessoas que estavam dentro daquele avião. Eu preciso crer assim, que Deus sabe o que faz. Eu não sei nada. E também entender que eu não posso acrescentar nenhum dia na minha vida. E nem um dia menos eu não posso. E entender que eu não tenho poder para nada. Que quem tem poder é Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Agradecer a Deus. Você vai viver por fé ou por medo? Por fé, você vai viver como eu vivi esses dias de turbulência na nossa vida. Por medo, você não vai ter paz, você não vai dormir, você não vai comer, você vai viver inseguro, mas por fé não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
E é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então você precisa viver por fé. Faça essa escolha nesta noite. Eu quero viver por fé. Pai, nesta noite, Deus, quero te agradecer pelas vidas, Senhor, que oraram, intercederam pela minha família. Em todo tempo, Senhor, nós sentimos seguros, nós sentimos, Senhor amado, guardados e protegidos. Porque houve, Senhor, pessoas que se colocaram, Senhor, na brecha. Houve pessoas, Senhor amado, que intercederam pela minha família. E me ajudaram nesse momento, Senhor, de turbulência, o qual nós passamos, Senhor. E nós podemos dizer, Senhor Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, eu não vou citar nomes aqui, Senhor, porque eu vou ser injusta. Mas eu te agradeço, Deus, por todos aqueles, Senhor, que se colocaram na brecha para interceder pela minha família. Muito obrigado, Deus. Oh, aleluias. Eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto. Santificado e glorificado seja o teu nome, Pai. E nesta noite, Deus, olha para aquelas famílias, Pai, que estão passando, Senhor, por angústia, por, Senhor amado, aflições, turbulência, tempestade. Assim, meu Deus, como o Senhor fez, meu Deus, meu coração ouvir a tua voz. Assim como o Senhor fez a minha alma se acalmar em ti. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que essas pessoas entendam, meu Deus, que elas precisam viver por fé e não por medo. Meu Deus, que elas precisam crer que o Senhor existe. E que o Senhor, meu Deus, dá galardoador. Que o Senhor é galardoador, Senhor, daqueles que te buscam, Pai. Que o Senhor possa, Deus, abençoar aquelas vidas que estão, Senhor, com seus entes queridos nas UTI, nos hospitais, enfermos. Meu Deus, eu continuo crendo que o Senhor cura. Eu continuo crendo que o Senhor sara. Porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje será eternamente. A tua palavra diz que o Senhor não muda. E por isso nesta noite, Pai, cura os enfermos, cura os feridos, cura os abatidos. Cura, Senhor amado, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, no leito da enfermidade. Aqueles, Senhor amado, que estão, meu Deus, caídos, Senhor, por falta de fé. Nesta noite levanta, Pai. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, Senhor. Que o Senhor é Deus que cura. Que o Senhor é Deus que sara. E que a tua vontade é soberana e perfeita sobre a nossa vida. Labaxarabanaias. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos a cura, a libertação, a bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Te adoramos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Amém, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.